estamos de volta com Opinião Pernambuco. A participação do Brasil na Copa da Rússia é o tema de hoje do nosso programa. Participam Pedro Galindo, diretor do projeto Doentes por Futebol, Renata Andrade, repórter esportiva, e também o jornalista Marcelo Cavalcante. A gente parou no bloco anterior falando naquele fatídico 7-1 Brasil e Alemanha. A gente estou imaginando aí que em algum momento a gente deve pegar a Alemanha. Pode pegar, né? Pode pegar. Assim, podemos pegar na final também. Eu achei até que você... É melhor a gente pegar, por exemplo, numas oitavas de final ou pegar na final? Rapaz, é complicado, eu acho que é melhor pegar em momento nenhum. Na final, né? Ou a gente aumenta o trauma com a Alemanha ou vai fora. E a Alemanha assim, vem muito forte, né? Porque assim, a gente fala o 7-1, nunca o Brasil vai conseguir vingar o 7-1 né? Agora, ganhar da Alemanha no final, acho que tá legal, né? Pelo menos é uma revanchezinha, né? Já tira uma porradinha nele. Eu achei até, o negócio foi tão traumático que eu achei que você pediu comerciais antes que a Alemanha fizesse oitava. Eu tive esse insight aqui. Antes que fizesse oitava, a Estela já foi, passa comercial. Porque além de ser um 7-1, foi muito recente. E foi no Brasil, verdade, numa Copa do Mundo, se você for pesquisar, essas goleadas, elas acontecem há anos atrás, quando eu acho que o goleiro nem podia usar com as mãos, né? Tô brincando. Então, assim, é muito tempo. E você, na semifinal, foi uma semifinal? Semifinal, no Brasil, pensei muito nas crianças, assim, que foram para o estádio, que acompanharam, que existe uma comoção muito grande para a família, né? Ver uma Copa do Mundo, a família vê os pais pintando de verde e amarelo e tal. Isso é muito bacana para a criança. Se você viver no Brasil, ir para o estádio levar de 7-1, cara, é doloroso, foi doído. Para a gente não pegar a Alemanha, o que tem que acontecer aí pelo meio do caminho? Fugir da Alemanha, né? Assim, eu acho que se der a lógica, os dois vão ser primeiro do seu grupo, e aí o encontro só seria possível na final. Na final, Mas, se der alguma coisa errada, por exemplo, como se o Brasil empatar com a Suíça, ou vamos dizer que não ganhe da Sérvia, ou se a Alemanha se enrolar com o México do outro lado. E pode acontecer. Pode acontecer, são coisas passíveis de acontecer. Então, esse encontro seria logo nas oitavas. O que pode acontecer para dar errado, digamos que a Alemanha passe para as quartas e pegue algum adversário como, não sei, como Portugal, por exemplo, e seja eliminada nas quartas de final, na semifinal. A gente escaparia. Agora, a Alemanha vem muito forte. É uma base que foi tetracampeã, com jovens promissores, né? E um grupo muito, assim, unido. Um grupo muito forte. O treinador que já está lá... Já há muitos anos. É isso que falta para o futebol brasileiro, sabe? Assim, a gente tem o talento. Mas veja, a Alemanha, o Joachim Löw, que é o treinador, ele foi assistente de Klinsmann. 2006. Klinsmann saiu, ele assumiu, foi campeão. Mesmo se perdesse, ficava. Né? E já renovou. Já renovou. Beckenbauer comandou a seleção. Já comandou, foi campeão mundial. Foi campeão. Então, assim, existe uma filosofia de trabalho que, poxa, os alemães têm um talento de futebol? Tem talento. Mas vamos preparar mais ainda. Eles querem aprender, eles vieram para o Brasil focados em ser campeões. E, assim, a garotada na Alemanha, eu nunca fui na Alemanha, mas eu tenho certeza que os atletas jovens que estão crescendo, que estão buscando, eles vão sendo preparados para isso. Eu vou dar só um exemplo dos Estados Unidos, que a gente sabe que os Estados americanos amam basquete, que em todo lugar da rua tem, mas é um trabalho que vem de faculdade, de colégio, e que vem tudo. Aqui no Brasil, o que se pensa é que, vamos mudar o treinador que está tudo certo. E não é assim. Foi feito dessa forma, quando ele levou o 7-1, vamos trazer Dunga que está tudo maravilha, está todo mundo rindo. O futebol não deve ser feito dessa maneira. Graças a Deus que o Tite assumiu a seleção e rendeu porque ele veio preparado, como eu falei, para isso. Só que eu fico temendo é o seguinte, aí perde a Copa do Mundo e vamos lá, mais uma vez, perde a Copa do Mundo, aí vai tirar Tite porque foi uma porcaria. Por quê? Sabe, é isso que eu fico meio chateado com o futebol no Brasil, que não deveria... Agora, a filosofia é uma linha de pensamento, que é o resultado, né, a conquista, o título, e que todo talento, todo trabalho é jogado fora. Essa que o Marcelo falou aí, da diferença, né, entre o Brasil e a Alemanha. Assim, ontem foi o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. E eu acho que só uma frase meio que sintetiza isso. Assim, a Alemanha é um país onde a criança não precisa escolher entre trabalhar e estudar ou entre trabalhar e jogar bola. Aqui no Brasil, a criança que nasce numa condição desfavorecida, ela joga bola ou como um caminho único de salvação, ou então ela tem que parar de jogar bola para trabalhar
Assim, realmente é muito mais difícil aqui. A gente não consegue aliar a formação do atleta com a formação do ser humano, né? Então, na Alemanha esse trabalho é integrado e tem uma visão de longo prazo. Pedro, quantos anos o Neuer tem, o goleiro? Nós tem 30 e 31 nessa faixa. 32. Ele vem crescendo gradativamente. A gente tem... E assim, o futebol brasileiro também passa um processo de... Eu vou inventar uma palavra aqui. Estrangeiramento, assim. Foi uma palavra que veio na minha cabeça. O último jogador brasileiro que tem um vínculo forte pelo talento dele e por ele passar um bom tempo no futebol brasileiro foi Neymar, né? Ele realmente, a seleção brasileira, quando vinha jogar aqui, muitos torcedores vinham para ver Neymar jogar. A maioria do elenco, eles não enraizaram aqui no futebol. Então houve um distanciamento entre a torcida e a seleção. Vou dar um exemplo. Davi Luiz. Quem lembra de Davi Luiz jogando no Brasil? Poucas Marcelo pessoas também. Ele jogou a Série C pelo Vitória. Sabe? Pô, não tem mais aquela coisa, vamos lá torcer por fulano de tal. Talvez até aquela coisa, não quero saber muito do Brasil, mas estou ali para torcer por fulano. Não teve isso. Mas esses meninos agora aí, o Rodrigo e Paquetá, por exemplo, já completaram 18 anos e já estão indo embora. Então há uma certa frieza. Não estou dizendo que o torcedor não quer que ganhe. Lógico que o torcedor quer que ganhe. Mas não há um vínculo mais forte que existia antigamente. Quero falar de Neymar, já que vocês tocaram aí no nome dele, mas antes disso, uma outra pergunta. Pelo que vocês colocaram aqui da seleção alemã, é difícil imaginar essa seleção sendo eliminada, por exemplo, nas quartas de final. É bem difícil. Com certeza. Até porque não é impossível, a Alemanha ela foi campeã da Copa das Confederações de 2017, até falando sobre essa base forte, com o time B. Não foi o time principal, foi a base, aqueles jogadores jovens. Então, assim, imagina um time B que tem essa força, tem esse elenco forte com o principal. Então, assim, deixa a seleção ainda mais preparada e confiante. Vamos falar de Neymar. Vamos. A seleção brasileira é refém dele estar em campo? Não é? É refém do desempenho dele? Eu acho... E até pouco tempo eu achava que era, sim. Mas eu estou começando a ver uma evolução nesse aspecto. Isso é muito bom, não depender de um só jogador. Até porque Neymar, assim, eu fico meio... Muito complicado falar dele, porque eu pego muito no pé dele. As pessoas dizem que eu detesto ele, achei ele uma porcaria. Eu até brinco com quem é fã, sou meio radical nesse sentido, até para incomodar. Eu não sou fã do Neymar, vou ser bem sincero. Não sou fã do Neymar, acho um grande talento, um grande jogador, não tem como discutir. Mas também tenho minhas restrições em alguns comportamentos dele. E sei o quanto é difícil controlar esse comportamento pela idade dele, pela quantidade de patrocinadores que existe, todo mundo esperando que ele resolva. E ele não é um cara que foge, né? Ele é um cara que não tem medo de butinada. Então, esse ponto que você falou, Estela, ele é muito importante para o futebol brasileiro nesse momento. É não depender, e aí vem o método de Tite, não depender de um jogador. Isso é para qualquer equipe, né? Você deve, o cara, é lógico, vamos falar de clube. O cara vai para a torcida para ver um jogador jogar, é muito massa isso, essa sensação. Mas só que o clube, a equipe em si, não pode depender de um só jogador. E a seleção não poderia nunca depender de um. O que está sendo colocado em conta, que Tite está fazendo, é valorizar o grupo. Isso é muito bom. E até o próprio estilo de jogo dele valoriza o grupo, né? Sim. E eu acho muito difícil uma seleção, digamos, como o Brasil, que tem Neymar, ou como Portugal, que tem Cristiano, ou como a Argentina, que tem Messi. Esses caras são a diferença dessa seleção, mas eles não precisam ser a seleção inteira, né? Acho que quando o Dunga era o treinador do Brasil, a gente via muito isso, né? O Brasil sem Neymar, basta lembrar daquela Copa América, né? Que Neymar foi expulso naquele jogo contra a Colômbia. Ele não tem nem condições de ser campeão. E depois, no outro jogo que o Brasil jogou sem Neymar, parecia que era um catado, assim. Não tinha time sem Neymar. Mas desde que Tite assumiu a seleção e conseguiu desenvolver o trabalho, implementar, botar na cabeça dos jogadores um padrão, Neymar ele passou de ser a seleção para ser apenas quem faz a diferença. Assim, é o cara que leva a seleção para o próximo nível. Esse ponto é importante, sabe, Pedro? Em relação ao Tite. Ele trabalhou muito a questão da consciência do jogador, da mente dos jogadores, da confiança, de passar para os caras que eles são capazes. Esse é um ponto importante, porque quando o cara só pensa no esquema, no adversário, bacana, você tem que fazer isso. Mas numa seleção brasileira, para uma Copa, você tem que trabalhar ao lado emocional dele, mentalização, de ter o controle do que você é capaz de fazer. Se isso não acontecer, nada adianta. Aí nesse esquema aí de Tite, nessa metodologia, nessa construção, ninguém é imprescindível dentro daquele time. É isso? Sim, é isso. Ele valorizou todo mundo. Todo mundo tem condição de suportar. Por exemplo, o Brasil perdeu o Daniel
agora, né, o lateral, e a gente foi substituir agora, veio com o Danilo. Que assim, muitas vezes vai dizer, poxa, quem é Danilo? Que isso conta também, né? Assim, não tem uma representatividade tão grande, mas o Tite passa para um jogador uma confiança, trabalha o lado emocional e de mentalização do jogador, que isso dá ao jogador uma condição de não tremer, de não sentir o peso. Agora, isso eu estou falando antes da bola rolar, né? Porque quando a bola rolar, muda tudo. A gente não sabe o impacto que cada um recebe. Eu acho que quando você compara a seleção brasileira, se tirar Neymar, se comparar com as outras seleções da Copa, provavelmente o Brasil vai ser mais forte que pelo menos uns 25 ou 26. Agora, então, assim, eu diria que o Brasil teria até chance de ser campeão sem Neymar. Agora, é muito mais difícil. Com Neymar, leva o Brasil a outro nível. Você lembra quem foi que entrou no lugar de Neymar naquele jogo contra a Fatídica, do 7-1? Foi Bernard. Foi Bernard. Qual é a preparação que Bernard estava para substituir Neymar? Sabe? É muito difícil. E, assim, com todo o respeito aos baixinhos, Romário que me calha a boca, mas, assim, num jogo daquele em que a seleção alemã é um jogador... São altos, você bota um Bernard aqui. Parecia um menino jogando com os alemães, sabe? Ele sentiu o jogo. E outra coisa, os outros jogadores do Brasil, eles também procuram protagonismo, né? O Gabriel Jesus, o Marcelo, que vem aí de várias Ligas dos Campeões, venceu várias Ligas dos Campeões. Então, assim, os próprios jogadores, eles têm qualidade também para mostrar um bom futebol. A seleção brasileira tem qualidade. Neymar tem protagonismo? Tem, mas a seleção também quer mostrar que pode jogar sem o Neymar. Agora, Além de Neymar, estou colocando aqui Neymar também por minha conta e risco. Além de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, quais são as outras estrelas da Copa da Rússia? Bom, eu acho que a gente pode apontar de cara aí, a gente tem na Alemanha, né? Tem o Toni Kroos, que está titular do Real Madrid há muitos anos. Talvez... Quem mais? O Modric também do Real Madrid, né? Que, da Croácia, que está no grupo da Argentina. Quem mais? Tem o James Rodrigues também, né? Que foi o destaque da Copa de 2014. Quem mais a gente poderia colocar como estrelas da Copa? Francês, cara. Mbappé, né? Mbappé, tem Griezmann também, né? São dois franceses aí que estão jogando muita bola. Acho que das principais favoritas seriam isso, né? Na Espanha a gente tem Thiago Alcântara, que é um meia muito habilidoso, de muita qualidade. Tem Isco também, que é do Real Madrid. Agora, eu gosto das Copas do Mundo quando parece aqueles jogadores que você nem espera e ele acaba sendo craque. Sempre que tem é o maior que acontece, né? Aí eu vou citar novamente 82, que foi o caso do Paulo Rossi, que Paulo Rossi se envolveu com um problema de esquema de loteria, que é clássico isso na Itália, né? E ele ficou 2 anos fora da seleção italiana. E às vésperas da Copa de 82 ele entrou e foi uma maior confusão. A seleção italiana passou 3 jogos na primeira rodada sem ganhar de ninguém, se classificou no saldo de gols e acabou sendo campeão. E ele foi o craque da Copa. Aí depois a Salvatore Totò Schillaci, na Copa de 90, ele foi o craque. Ninguém esperava que ele fosse, né? Assim, o próprio Rames na Copa passada, ninguém esperava e aí de repente aparece. Eu gosto dessas surpresas, sabe? Eu gostei da Copa de 2010 nesse sentido também, porque foi uma final Holanda e Espanha. A Espanha foi campeã pela primeira vez, a Holanda poderia ter sido a primeira vez também. E Forlan foi o destaque, né? Tem também aqueles times que chegam e ninguém dá nada para matar os analistas aqui, né? E de repente... E não só assim... surpreendem do ponto de vista da qualidade do futebol, mas conquistam, né? Isso. O carisma, né? Você estava na seleção do Camarões, né? Anos 90. Eu acho que a seleção dos Camarões... Eu me vi com meu pai, eu me lembro, a Inglaterra e Camarões na Copa de 90, eu assisti esse jogo todo com meu pai. A gente vibrou muito. Mas você vê a ingenuidade daquele time. O Camarões chegou a virar o jogo para 2-1. E começou a brincar. Começou a brincar como se estivesse jogando a pelada aqui. Mas acho que eles estavam tão felizes por terem chegado ali com aquela corrida e com aqueles resultados, né? Aqui, por um lado, é bacana essa leveza, né? Essa brincadeira de levar o futebol com uma coisa... E aí vem me reverter ao passado, como o Garrincha, por exemplo, que tem a fatídica frase dele, quando acabou a Copa e foi campeão, isso aí. E o segundo turno, quando é que começa, né? Aquela coisa bem leve, bem vamos dizer assim, bem inocente, ingênua, e acabou sendo campeão. E aí eu me frustrei muito nesse jogo, porque a Inglaterra acabou virando para 3-2, eu estava torcendo muito pro Camarões. Aí eu me lembrei da Copa de 94, teve a Romênia também, que encantou também com vários jogadores, que eu estou querendo me lembrar o nome do Age, foi o grande jogador daquela seleção da Romênia, que você não esperava, né? Assim, de repente a Romênia meteu 3-2 na Argentina e lá em casa.
A Bulgária eliminou a Alemanha também nessa Copa. Pois né? é, a Bulgária levou a Alemanha. A gente falou aqui, desculpa, te dou já a palavra. A gente falou aqui da Espanha como uma grande seleção, né? Uma das favoritas. A gente falou da Alemanha, o Brasil. Sim, lógico. Né? Lógico, sempre. Brasil. Além dessas 3 seleções, quais são as outras que podem entrar aí para esse time das favoritas para ganhar a Copa da Rússia? França. Seria o segundo pelotão, né, eu diria. Acho que é França. O segundo pelotão, Argentina, né? Eu acho que sempre esses 3 aí. né? Acho que Argentina, França. Eu colocaria Portugal também, que deixou de ser uma seleção dependente de Cristiano Ronaldo. Tu acha, Inglaterra. Eu acho que eles estão com uma seleção jovem, ganhou a Euro agora. O treinador, ele meio que encontrou um esquema de fazer uma defesa mais sólida. E assim, surgiram jogadores, né? Tem o Bernardo Silva do Manchester City, tem o Cristiano, como sempre, André Silva, que é o centroavante que está no Milan. Cadê a Itália? E pode ser a última Copa de Cristiano também. Se bobear, né? leva. E pode ser a última Copa de Cristiano. Pode então, ser. Ele tem 33 anos. Sobre essa questão que Estela estava falando... 31. Também pode ser a última Copa dele. Pode ser a última Copa dele. A seleção carisma, a candidata dessa Copa, acho que deve ser a Islândia. A Islândia é o menor país a se classificar na Copa do Mundo em todos os tempos. É uma população de cerca de 300 mil habitantes e eles montaram uma seleção incrivelmente, né? De 300 mil, conseguiram tirar 23 jogadores. E assim, é de um jeito que acho que quase todo mundo no país conhece alguém que foi convocado, né? E eles têm uma comemoração depois das partidas, que eles batem palma, um estilo de palma viking, assim, que na Eurocopa, agora que eles conseguiram avançar até as quartas de final, foi muito carismático, o pessoal se empolgou muito. Eu acho que na Rússia eles devem fazer algo parecido aí. Né? Vamos fazer mais um intervalo? Vamos lá. Curtinho, não saia daí, o desempenho, as expectativas em relação ao desempenho da seleção brasileira na Copa da Rússia. É o assunto que a gente está discutindo hoje aqui no Opinião Pernambuco. Até já.